Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS. Bem, nós vamos ver aqui a resolução do exercício 2.9 com o aplicativo QGIS. Muito bem, nós temos aqui a pergunta para ser respondida de quais são os setores do tipo rural, né? Então nós temos um atributo que pertence ao mapa de setores da cidade de Niquelândia, né, com maior número de ocorrência de focos de queimada no ano de 2019, para o satélite de referência Aqua-MT. Bem, então nós vamos precisar também de um outro mapa, que são os pontos de ocorrência de focos de queimada detectado por uma constelação de satélites que o INPE utiliza para fazer o monitoramento de queimadas no Brasil, na América Latina toda aí. Então nós vamos fazer acesso aí ao portal do INPE para buscar os dados de focos de queimada e também depois no IBGE para buscar os dados de setores censitários desse município. Tá? E aí, ao sobrepor os pontos sobre os setores, nós queremos contar quantos pontos tem do satélite do tipo Aqua-MT. E aí você vai ter o resultado aqui dos três maiores. Esse setor aqui tem 42, esse setor tem 36 e esse outro setor tem 33. Então nós queremos exatamente esses três setores aqui com base na contagem. Só que nós não vamos preencher essa coluna aqui manualmente, nós vamos usar uma operação que faz automaticamente essa soma da contagem de pontos, né, de ocorrência dentro de um polígono. Ok? Então vamos lá. A primeira parte do exercício envolve buscar os dados. Então nós vamos aqui no site do IBGE, tá? Lá no roteiro ali vocês já têm o link, vocês vão cair aqui, vão clicar em recortes para fins estatísticos, malha de setores censitários, censo 2010, base de face de logradouros versão 2010, e aí procure pelo estado de Goiás. E aí no estado de Goiás vocês vão procurar o código do município de Niquelândia, que é o 521460. 5214 14 60. Está aqui, ó. Então nós temos esse arquivo, esse e esse. São 4 arquivos e vocês vão fazer o download aí para utilizar nesse exercício, ok? Na sequência você vai fazer o download dos focos de queimada. Os focos de queimada estão nesse projeto aqui do INPE. Então você tem aqui uma constelação de satélites, perceba, né? Você tem vários satélites aqui. E aí basta digitar aqui em cima, né, nesse menu aqui de mapa, você tem os filtros, você vai colocar América do Sul, vai escolher aqui Brasil, vai escolher aqui estado de Goiás e aqui em município você digita Nique, já aparece lá, ó, Niquelândia, Goiás. Tá, ok? Ele já dá um zoom na nossa área. Se você quiser colocar o mapa do limite do município ao fundo, você pode vir aqui em camadas e colocar aqui os limites de município, ok? Então está ali a área de Niquelândia, só que nós não queremos nessa data, nós queremos num período aqui de os focos nós queremos num período de 1/1 de 2019, ok? Perceba que é ano, mês, dia, então você vai trocar aqui por 19/1/1, né? E 19/12/31. Então vai colocar aqui a data final. Ao fazer isso, você vai dizer que você quer todos os satélites. Então perceba que ele já vai aplicar ali para a gente, já selecionou os focos que estão dentro desse município. Ok? Na sequência é só vir aqui em exportar dados, você só confirma tudo que você colocou aqui em cima, né? Brasil, Goiás, Niquelândia, o período, aplicar, aí você vai fornecer um e-mail e vai escolher o formato Shapefile. Diz aqui que você não é um robô
e exporta. Na sequência, você vai receber um e-mail nesse endereço colocado aqui. E aí você vai clicar no link e ele automaticamente vai fazer o download do arquivo. Tá aqui, ó. Já estão aqui os arquivos dos setores e também de focos. Então você vai ter um arquivo foco queimadas, bdqueimadas.zip. Ao descompactar ele, você vai ter aqui exatamente o nome dos arquivos com o período, né, do 1 de 2019 a 31 de 12 de 2019, e os arquivinhos todos que você precisa do arquivo no formato shapefile, tá certo? E os setores também, você tem aqui os 4 arquivos zip, okay, que já estão descompactados aqui, lembrando que dentro desse arquivo zip, você tem, na verdade, 3 mapas, o de face de logradouro, o de setores e o de subdistrito. Então você vai descompactar, né, eu só preciso desses arquivinhos aqui, ó. Então você tira eles de dentro do arquivo zip aí, está aqui já do lado de fora, cada um dos 4 mapinhas. Tá? Bom, agora nós vamos fazer o trabalho no QGIS. Abre o QGIS, cria um projeto novo, pode fechar essas outras janelas que estão aqui, painéis. Ok. Então é mais fácil, eu vou abrir agora os 4 arquivos zip. Então eu vou pegar o primeiro aqui, ó. Desculpa, os 4 arquivos shape. 1, 2, 3, 4 e também o de focos. Beleza, já está aí, ó. Então ele até pôs com cores diferentes. Você perceba que cada arquivo shape é uma parte. Isso porque está dividido em distritos, tá? Então, eu tenho 4 distritos na cidade de Niquelândia. Muito bem. E o mapa de focos está aqui, né? Ele está no EPSG 4326, que é o WGS 84, né? E os setores estão com EPSG 4674. Então, os dois são geográficos, só que esse aqui é WGS 84 e os do IBGE aqui é SIRGAS 2000. Não tem problema, tá? Vamos deixar desse jeito aí. Bom, o primeiro passo então agora é a gente fazer a união dos setores em um único arquivo, tá? Para ficar mais fácil, né? Nós vamos juntar esses 4 arquivinhos aqui num só, porque aí a gente vai fazer o processamento só sobre uma camada. Bom, como é que eu faço a junção? Você vai usar vetor, gerenciar, mesclar camadas vetoriais. Antes disso, é importante que os arquivos eles tenham o mesmo conteúdo das tabelas. Então perceba aqui, ó, tá? Essa aqui é a tabela de um setor, essa daqui é do outro. Então se a gente colocar as duas aí, ou as 4, você vai ver que o nome das colunas são todos iguais. Então quando eu mandar juntar, não vai ficar lacunas em branco aqui com valor nulo, né? Perfeito. Então agora vamos juntar. Só que antes de juntar, ele fala no roteiro que você deve jogar esses 4 arquivos shape para dentro do banco PostGIS. Ok? Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui na conexão que vocês já devem ter aí com o banco FGEL, né? E ao clicar aqui no importar, você vai dizer o primeiro arquivo aqui, só que aí você vai trocar, a gente fala lá no roteiro, para que você mude isso daqui e coloque a palavra setor aqui na frente. Tá? Isso porque nome de tabela no PostGIS não é legal começar com número, ele não vai aceitar. Tá? E vamos colocar aqui, ó, converter todos os nomes para minúscula e criar o índice espacial. A codificação já está ok, o SRID eu vou manter, tá? O 4674, que é o SIRGAS 2000. Então vamos fazer o primeiro. Ok. Vamos repetir para o segundo. A
palavrinha setor eu vou apagar ela aqui e colocar ela aqui no início. Underline. Converter para minúscula, índice espacial, ok. Então está criando as 4 tabelinhas aqui dentro do nosso banco. Terceiro, ok, vamos apagar o setor aqui e vamos colocar aqui também setor underline. E o último, shapefile de setores. Aqui está as 4 tabelinhas já dentro do banco. Bom, vamos aproveitar também e já fazer a mesma coisa com focos, né? Então, mais uma vez, quinta vez aqui, focos. Só que eu vou colocar isso aqui, vou chamar de minúsculo, né? Focos INPE GO de Goiás. Goiás não, na verdade os focos já estão em Niquelândia, né? Então, vou colocar Niquelândia. Também vou converter e criar o índice espacial. Só que esse é WGS 84, não tem problema. Então aqui as 5 tabelas estão lá, né? Se a gente quiser, inclusive, nós podemos remover esses arquivos shape e agora a gente pode carregar, tá aqui, ó, Focus INPE NIC, então eu dou um duplo clique, ele abre, e os setores também, ó, 1, 2, 3, 4, tá ok? Então posso, se quiser, fechar esses arquivos aqui, ó. Posso até marcar todos eles, olha. Vim com o botão da direita, remover camadas. Tá? E do foco INPE aqui em cima também, remover camadas. Pronto, estou tudo com tabelas dentro do banco. Agora eu vou fazer a mesclagem. Tá? Eu poderia ter feito a mesclagem com os arquivos shape e depois fazer a transferência para o banco só de um arquivo. Tá? Quem quiser fazer assim também vai dar o mesmo resultado. Bom, então agora para juntar as 4 tabelas numa só, você vai vir aqui em vetor, gerenciar dados, mesclar camadas vetoriais. Ok? Então aqui você vai dizer quais são as camadas de entrada, basta clicar nos 3 pontinhos aqui, e aí você vai marcar os 4 arquivos que são do mesmo tipo, só que setores diferentes aqui do município de Niquelândia. Aí você dá OK ou volta por aqui, ó. Então tá lá, 4 entradas. E aí eu vou dizer o SRC de saída, né? O de setores aqui é o 4674. Se ele não tiver na lista ali, não, no caso aqui ele está, 4674, que é o mesmo do projeto nesse momento. Tá? Então vou manter também Sirgas 2000. E o nome do arquivo de saída. Aí eu posso criar tanto um arquivo temporário, né, ou realmente salvar uma nova tabela no banco. Ó. Perceba que você tem essa opção aqui. Ó. Isso porque os arquivos de entrada estão todos no banco e eu quero que a saída também fique como uma tabela no banco PostGIS. E a interface ela se modifica para que você venha aqui e diga a conexão com o banco FGEL, o esquema público, e aí você vai dar um nome aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui setores Niquelândia, que é o nome da tabela de saída. Então dou executar. Ok, juntou os 4. Ele dá uma mensagem de erro aqui no final, mas não se preocupa não, tá? Nós vamos ter essa mesma mensagem de erro depois também no outro processamento. Então você dá um close aqui. Se a gente olhar agora no banco, nós temos lá então, no esquema público, você vai ter a tabela aqui, ó, setores Niquelândia. Esqueci o A aqui, ó, não tem problema. Então tá lá, ó. Então, se eu desmarcar as camadas individuais, ficar só com aqui, ó, tudo num arquivo só agora. E se você abrir a tabela, também estão aqui todos os setores
né? Os 4 setores aqui foram unidos. Inclusive ele guarda o caminho aqui, o nome do layer que ele usou para fazer a junção, né? Então está aí, são 66 setores, ok? Muito bem, agora nós podemos executar finalmente a operação necessária para termos nessa tabela de setores a contagem de focos. Só que aí nós podemos ainda fazer o seguinte, né? Na verdade, nós queremos que a tabela de foco você tenha essa contagem só para um tipo de satélite. Então, antes de fazer isso aqui, nós podemos vir aqui na tabela de focos. Você pode tanto aplicar um filtro, como aplicar aqui uma expressão, né? Selecionar por uma expressão. Então, se eu chamar essa janela, posso escolher aqui o campo satélite igual o conteúdo, pode buscar ele por aqui. Eu quero o Aqua MT, né? É isso que ele quer aqui na saída, ele quer somente o Aqua MT, isso mesmo. Então vamos aqui agora dar selecionar feições. Opa, tem que dar um duplo clique antes, né? Duplo clique, agora está lá, ó. Então a expressão está certinha aqui, né? Então, selecionar. Ele mostra até no rodapé aqui, ó, que deram, né, 338 feições. Então ele marcou em amarelinho ali os focos que são desse tipo de satélite. No roteiro, ele fala para você, inclusive, salvar isso daí numa nova tabela. Então, se eu quiser salvar numa nova tabela, bastaria vir aqui, banco de dados, público, importar para o banco, a partir do foco de queimada, importar apenas feições selecionadas, que são os 338. E aí eu posso mudar o nome aqui, né, e criar um outro Niquelândia como REF, que é o satélite de referência aí, né? Então, converter, aplicar, ok. Então, no roteiro ele pede para fazer dessa maneira, e aí você tem então os focos aqui numa outra tabela do PostGIS, tá? Na verdade, não precisaria ser feito dessa maneira, tá? Mas o resultado vai ser o mesmo com a ferramenta que nós vamos usar agora na sequência. Bom, tem os focos, né, que estão aqui só os de referência, ou todos, mas aqueles que estão selecionados também estão aqui. Bom, agora nós podemos usar então finalmente a operação, né, vamos colocar isso aqui embaixo. Eu quero fazer a contagem dos focos do satélite de referência sobre cada um dos setores. Então, no QGIS você tem, né, essa operação conhecida na literatura aí como operação zonal, né? Então, você tem aqui em analisar contagem de pontos por polígono, tá? Exatamente o que nós queremos, ok? Essa interface, então, ele vai te perguntar quem é o polígono. É o polígono de setores de Niquelândia, que é a camada que tem os quatro arquivos individuais agora estão unidos num só. E aí você tem aqui embaixo os pontos. Os pontos vão ser quem? Se você usar o foco IMP NIC, você pode marcar aqui embaixo, ó, apenas feições selecionadas. Se você usar a outra camada, ele já está filtrado e ele não tem nenhum objeto selecionado. Então, por isso que o botãozinho aqui fica desabilitado. Tá? Então, tanto faz você usar um ou outro, lembrando que se for usar o de cima, você tem que marcar aqui embaixo. Aí ele vai te pedir o nome do campo onde ele vai guardar essa contagem na tabela de setores. E aí você pode dar um nome aqui, vamos para fazer igual está no roteiro, vamos dar o nome aqui de num focus ref.
ok? Que é o nome da coluna que vai ser criada aqui, tudo em minúsculo. E aí você pode fazer isso numa camada temporária, ou também salvar isso daqui numa nova tabela do PostGIS. Porque aí ele vai duplicar a tabela de setores censitários, vai duplicar a tabela de atributos, e nessa tabela de atributos ele vai acrescentar mais uma coluna, que é essa daqui, para guardar a contagem. Então, na verdade, essa operação ele vai duplicar os seus dados de entrada, né? Pode não ser uma opção interessante. Se é uma coisa que você quer fazer de forma só temporária, você pode vir aqui e fazer, deixar marcado aqui, ó, camada temporária. O QGIS tem essa opção, né? E aí, se a gente executar, ok, terminou, ele criou ali a contagem. Se a gente verificar aqui a contagem, eu vou até deixar aqui embaixo a janela, perceba que ele criou uma nova camada aqui, ó, vou deixar até ela marcada, ó. Ele criou uma nova camada com o próprio mapa de setores. Se nós abrirmos a tabela de atributos, você vai ter todos os atributos e lá na última coluna você tem a contagem. Olha, ele criou essa coluna aqui nova, tá? E aí, o que a gente quer? Como a gente quer os 3 setores com maior ocorrência de focos, né, com maior contagem de focos, se você colocar, der um clique aqui 2 vezes, ele vai colocar em ordem decrescente por essa coluna. E aí, se você quiser marcar quais são, eu clico no primeiro, no segundo, primeiro, segundo, clico Ctrl aí, né? Ctrl, clique, ele marca os 3 primeiros ali, ó, que é o de 42, 46 e 33. E aí você tem o mapinha aqui, que é exatamente o resultado da nossa pergunta, né? Quais são os setores? Então, o código dos setores está aqui, são esses 3 setores aqui, com esse número, né? Que tem essa contagem de 42, 46 e 43, respectivamente. Tá bom? Então, era essa nosso exercício proposto. Lembrando que eu poderia fazer agora, guardar essa contagem aqui, também no banco, né? Eu poderia voltar aqui em parâmetro e dizer que eu quero salvar esse resultado num arquivo shape, num arquivo GeoPacket ou numa outra tabela do PostGIS. Então, se a gente marcar aqui, ele já muda a janela aqui para você escolher a conexão com o banco FGEL e o esquema público dele. E aqui, por exemplo, posso colocar conta focus ref. Então, se a gente der um OK, novamente, aqui nessa interface ele vai dar uma mensagem de erro aqui. Eu não consegui identificar exatamente o porquê dessa mensagem de erro, tá? Mas o resultado ele criou lá no banco, né? Se a gente fechar isso aqui e for lá no banco, né? Por aqui a gente pode buscar. Você tem aqui o Focus, conta Focus Ref. Então eu posso vir aqui, dar um duplo clique, ele vem para cá, o resultado também estará aqui, ó. Só que agora de forma permanente, e você tem a tabela de atributo com a contagem. Colocou em ordem decrescente, está lá os 3 primeiros aqui, que são os campeões de queimada no ano de 2019. Tá bom? Então era isso. Se gostou da nossa aula, dá um joinha lá no YouTube e muito obrigado. Até um próximo exercício ou uma videoaula aí. Obrigado.